Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar para a gente começar nosso estudo bíblico. Ora por nós, Anderson. Amém? Amém. Essa noite eu peço que o Senhor trabalhe com graça, a sua misericórdia, até que eles possam chegar independentemente da chuva. Amém, Pai. Que o Senhor atua poderosamente no meio das pastores, utilizando ele como instrumento, o canal do Senhor para nos instruir, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos instruir conforme a santa e perfeita palavra do Senhor. Amém. O Senhor e abre o nosso entendimento para que a gente compreenda e seja vivificado mediante a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não estava aí esses dias, né? Na igreja. Então, saudade de vocês, matando a saudade da igreja hoje, né? 1 Coríntios capítulo 4, do 6 ao 13 hoje. Nós estamos versículo por versículo em 1 Coríntios. Hoje é o capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 13. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 ao 13. O pastor Pedro fez aí as duas últimas ou a última? Uma só? Foi duas? Uma ele foi do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5. Agora nós vamos do 6 ao 13. Ok? O texto diz assim, começando, ó. Estas coisas, irmãos, apliquei-a figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Se você perceber, desde o capítulo 3, o apóstolo Paulo está trazendo algumas figuras sobre líderes da igreja. Então, no capítulo 3, no capítulo 4, principalmente nesses dois capítulos, nós vemos algumas figuras que o apóstolo Paulo aplicou aos líderes da igreja. E aqui ele explica de quem ele está falando especificamente. Porque desde o capítulo 3 ele está falando de Paulo, de Pedro, de Apolo, de Cristo. Só que aqui ele fala que estas figuras eram principalmente sobre ele, Paulo e Apolo. Então você percebe que Paulo e Apolo tiveram mais influência na igreja de Corinto. Paulo por ser o fundador na segunda viagem missionária. Apolo por ser um grande pregador daquela região. Tanto é que ele chega na cidade de Éfeso, é discipulado por Priscila e Áquila e enviado a Acaia, que tinha como capital a cidade de Corinto. Então nós temos dois grandes nomes da igreja de Corinto. Paulo como fundador da igreja e apóstolo, e Apolo como um grande pregador daquela igreja. E ele está falando, estas coisas apliquei figuradamente. Quais coisas? As figuras de linguagem, na verdade, não é figura de linguagem não, é as simbologias. Por exemplo, lavradores. O apóstolo Paulo chama Apolo de lavradores, no capítulo 3, do versículo 6 a 9. Também de construtores, do capítulo 3, versículo 10 ao 15. E de ministros dispenseiros, no capítulo 4, versículo 1 ao 5. Então, os trabalhadores da obra, os dispenseiros da obra de Cristo são chamados de dispenseiros, são chamados de ministros, são chamados de lavradores e também de construtores. Tudo isso, Paulo está dizendo, apliquei figuradamente. Senta aqui, mesmo, por gentileza. Não tem problema não. Pode sentar aqui, ó, porque talvez a irmã chegue aí, eu gosto de ficar vendo todo mundo, por gentileza. Não, tá tudo certo, fique em paz. Aqui, ó. Lavradores, construtores, ministros de dispenseiros. A Apolo e ao apóstolo Paulo. Tudo isso figuradamente. Agora vem o motivo. Agora vem o porquê. Por vossa causa. Então Paulo está dizendo, tudo que eu ensinei,
E tudo que eu apliquei a mim e a Apolo, todo o meu trabalho e todo o trabalho de Apolo tem uma função e um objetivo: edificar vocês. Paulo está dizendo, o que eu trabalhei foi por causa de vocês. Ou seja, eu fui um lavrador por causa de vocês. Eu fui um edificador por causa de vocês. Eu fui um construtor por causa de vocês. Eu fui um ministro por causa de vocês. Eu fui um dispenseiro por causa de vocês. Qual é o objetivo de um pastor? Edificar o rebanho. Qual é o objetivo de um líder? Aproximar os liderados de Cristo. Qual é o objetivo dos líderes desta igreja? Ou deveria ser, espero que seja, aproximar as pessoas de Deus. Por causa das pessoas, Paulo se tornou um lavrador, um construtor e um ministro, um dispenseiro do Evangelho. Agora, o que Paulo aguardava daquelas pessoas? Por que Paulo fazia assim? Olha o texto. Para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Irmão, vocês estão prestando atenção? Olha o que Paulo está falando. Eu fui um construtor, e vocês vão entender o porquê dessa volta toda minha. Eu fui um construtor, eu fui um lavrador, eu fui um ministro e um dispenseiro. Por amor a vocês, e não só eu, Apolo também, para que vocês sigam o nosso exemplo. Nosso exemplo em quê? Em que o apóstolo Paulo e Apolo eram exemplo para aquela igreja. Aqui, agora, é o ponto mais importante do que Paulo está falando. Para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Isso que? Não ultrapasseis o que está escrito. Olha a importância de se firmar completamente somente na Escritura. O apóstolo Paulo está dizendo, eu fui um lavrador, eu fui um obreiro, eu fui um dispenseiro, eu fui um ministro, eu fui um pregador, eu fui tudo isso na igreja. Apolo também foi. Tudo isso por amor a vocês, tudo para que vocês nos imitem. Em quê? Na fidelidade nas Escrituras. E aqui o que foi escrito pode ser sim as páginas do Antigo Testamento, como também a carta que Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto. Quando Paulo escreve isso aqui, primeiro século, nós não temos ainda o cânon formado, o conjunto de livros formados. Isso se encontra séculos depois da igreja, em concílios e concílios da igreja. Os principais, concílio de Hipona e concílios de Cartago, são concílios da igreja que separaram quais livros do Novo Testamento nós consideraríamos sagrados, os 27 do Novo Testamento. Agora perceba isso aqui, ele está dizendo, eu trabalhei tanto, Apolo trabalhou tanto, para que vocês, como nós, não ultrapassem aquilo que está escrito. Eu acho que esse é o maior alvo e o maior objetivo de um estudo bíblico, de uma pregação bíblica, de um ensinamento bíblico, não ultrapassar o que está escrito. Nós não estamos aqui para inventar a roda. Nós não estamos aqui para trazer novidade doutrinária. Você não está aqui para ouvir novidades. Você está aqui para seguir o que foi escrito. Então nessa igreja é assim, pastor, eu quero fazer isso aqui na igreja. Quer fazer? Quer? Tem base bíblica? Tem, né? Então pode fazer não. Pastor, eu quero fazer isso aqui. Eu acho que deveria ser assim. Você acha? Acho. Você acha baseado em qual capítulo, livro e versículo? Não tem não. Então tem que fazer. Nós não podemos ultrapassar aquilo que está escrito. Uma vez uma pessoa me perguntou, mas por que na sua igreja não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso? Eu falei, porque não tem na Bíblia. Se tivesse na Bíblia, tinha na minha igreja. Mas como não tem na Bíblia, não tem na minha igreja. Mas a outra igreja lá, a sua, parecida com a sua, faz. Eu não quero saber. A outra faz, essa aqui não faz. A outra tem, essa aqui não tem. Mas está dando certo lá. Nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que dá certo é certo. Qual que é o crivo, irmão? Senão vai virar uma salada, vai virar uma bagunça. Se pode tudo, não precisa de Bíblia. E Paulo está dizendo, não ultrapassem o que está escrito. E aqui, um exemplo disso foi o próprio Paulo. Você viu o que ele falou? Aprendais com o nosso, vocês aprendem com o nosso exemplo.
E na carta aos Coríntios até aqui, Paulo baseou os seus ensinamentos na Bíblia Sagrada. Só um exemplo, não precisa anotar isso aqui, se você quiser, eu passo depois para vocês, mas só um exemplo. 1 Coríntios capítulo 1, 31, está baseado em Jeremias 9, 22 e 23. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, está baseado em Isaías 64, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 1, 19, está baseado em Isaías 29, 14. 1 Coríntios 3, 19, está baseado em Jó 5, versículo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 20, está baseado em Salmo 94, versículo 11. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Até aqui, nós chegamos no início do capítulo 4, o apóstolo Paulo baseou toda a sua doutrina em 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos do Antigo Testamento. Para escrever o Novo Testamento, até aqui, 1 Coríntios, ele se baseia em 6 versículos do Antigo Testamento. Então, nem Paulo, que era inspirado por Deus, ia em contradição ao Antigo Testamento. Imagina nós que temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não podemos ir além do que está escrito. Só no que está escrito. Só no que está na palavra de Deus. Paulo está dizendo, aprendam conosco, sigam o nosso exemplo. Tem coisa que não está escrita, não pode ser seguida. Tem coisa que está escrita. Como é que tem que ser as pregações aqui? Baseadas na palavra. Como é que tem que ser os ministérios dessa igreja? Baseados na palavra. E tem hora que vai mexer com você. Porque tem hora, irmão, que é aquilo que o irmãozinho do lado quer. Mas tem hora que é aquilo que você quer. Tem hora que é aquilo que você acha legal. Tem hora que é aquilo que você acha interessante. Mas se não tiver base bíblica, não pode ser feito. Um exemplo claro disso aqui do que eu estou dizendo. Tem gente que me pergunta, Mateus, mas por que não tem ministério de dança lá na sua igreja? Dançando lá no altar. Porque nós não vemos isso nas igrejas no Novo Testamento. É por isso. Não é porque eu sou contra a dança. Se quiser um trabalho evangelístico, dançando, pode dançar. Mas, como ordem de culto, Hebreus, 1 Coríntios 14, nós não vemos. O que é que eu vou colocar? Eu prefiro não ter e pecar pelo zelo do que pecar pelo excesso. Se na Bíblia não é claro isso, para que eu vou ter? Está entendendo? É disso que eu estou falando. São dessas coisas que eu estou falando. Agora Paulo diz, não ultrapasse o que está escrito. Agora, por que eu não posso ultrapassar? Olha Paulo, continuação do versículo 6. A fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Então agora nós temos um claro motivo do porquê não podemos ultrapassar o que está escrito. Porque se ultrapassarmos, começa a soberba, o orgulho e a vaidade. Eu sei, eu faço, não, você não sabe, você não faz, eu que estou certo, você que está errado. Acabou o norte, acabou o padrão. E a maioria das brigas e dos rachas que nós vemos na igreja é porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, outro pensa de outro jeito, um quer fazer de um jeito, outro quer fazer do outro. E quando você percebe, já não tem mais padrão, já não tem mais norte. Nós temos 2 pastores ordenados nessa igreja aqui, o Pedro e eu. Então o que o Pedro acha vai ficar lá na casa dele. O que eu acho vai ficar lá na minha casa também. E o que nós vamos fazer aqui? O que é melhor para o Pedro? Não. O que é melhor para mim? Não. O que está na Escritura. Se ultrapassar a Escritura, aí vai vir ideia dele, vai vir ideia minha, vai virar uma confusão. Vai virar uma bagunça. Versículo 7. Pois, quem é que te faz sobressair? Já que tem um perigo de orgulho, Paulo já quer matar este perigo pela raiz. Vamos tratar agora sobre o orgulho que pode aparecer no coração do homem dentro da igreja. Para que orgulho? Quem é que te faz sobressair? Ou seja, quem é que te faz ser diferente? Isso que você tem aí, o dom que você tem, a qualidade que você tem. Quem é que te deu? Isso aí vem de você mesmo? O que você tem, a qualidade que você tem, o dom que você tem, vem de você? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Ou seja, para que vaidade? Como não chegar na vaidade? Não ultrapassando o que está escrito.
Mas tem gente que ultrapassa o que está escrito. E esse perigo pode tornar a pessoa vaidosa. Para que ser vaidoso? Se tudo que você recebe, que você tem, você recebeu. Não tem ninguém aqui que é autossuficiente. Não tem ninguém aqui que é a fonte. Ninguém aqui é a fonte de nada. Então você fala bem, mas você recebeu isso não é de você. Ah, você canta bem, não é de você, você recebeu. A vaidade é ilusória, porque você está tirando vantagem, cantando vantagem com coisa dos outros, que é Deus. O dom que tem em você não é seu, é de Deus. Já viu o empregado? O empregado trabalha na mansão, no Mangabeiras. A mansão no Mangabeiras. Aí o patrão tem lá a Lamborghini, tem a Ferrari, tem tudo. Aí o que o empregado faz? Pega a Ferrari, vai dar uma volta no bairro, com os vidros abertos, ouvindo rap. Você sabe que não é o dono do carro. Já está na cara que não é o dono do carro. Mas o que ele faz? Está ali curtindo e tirando onda com coisa dos outros. É ilusão. Faz isso para ganhar as meninas. Aí vem uma menina, entra no carro. Amanhã vai ter que contar que esse carro não é dele. Aí a interesseira que entrou no carro sai fora. É assim ou não é? Paulo está, em outras palavras, dizendo isso. Como é que você pode cantar vantagem do dom que há em ti, se isso não é seu? É de Deus. Então tem pastor que fica assim, minha igreja tem 900 membros. Glória a Deus, que bênção. Minha igreja tem 5.000 membros. Que bênção. Mas é tudo ovelha do Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus quiser uma veia que ficar agarrado coisa lá dentro, entupir, uma veia que entupir, você está morto. Um carro que passar em cima de você e acabou a sua vida. Você não tem nada não, bacana. Não é nada seu não. Então a vaidade, Salomão, lembra de Salomão? Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade nessa vida. Tudo é vaidade. A menina novinha, bonita, está lá na rua, cheia de vaidade. Daqui 30, 40 anos não tem mais aquela beleza. Acabou. O dinheiro pode ter hoje, amanhã pode ir embora. O carro bonito pode bater e dar PT. Tudo é vaidade, irmãos. A gente não sabe o dia de amanhã. Paulo está dizendo, por que vocês estão vangloriando? Nada que vocês têm. Alguém aqui tem porque não recebeu? A resposta é não. Então, todos que têm, recebeu. Isso. Então, ninguém pode ser vaidoso. Porque não vem de você. Agora, ironicamente, Paulo vai falar o versículo 8 para aqueles irmãos. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós vivéssemos a reinar convosco. O que Paulo está dizendo? Então vocês estão fartos, estão fortes, vocês são reis, estão reinando. Paulo diz, quem dera se isso fosse verdade. A vaidade de suas é uma ilusão, é uma mentira. Quem dera se fosse assim mesmo. Porque se fosse assim, nós reinaríamos com vocês também. Só que isso não é verdade, porque vocês não estão fortes, vocês não estão fartos, vocês estão achando que estão. Olha um problema da igreja de Corinto, soberba, vaidade. Tudo isso oriundo de quê? Ultrapassar o que está escrito. Ultrapassou o que está escrito no capítulo 3, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Divisão na igreja, problema na igreja. E aí Paulo está corrigindo esse problema. Desde o capítulo 1, Paulo está dizendo, a sabedoria do homem é nada, o poder do homem é nada, a força do homem é nada. Nós não estamos apegados à sabedoria humana, à força humana. A nossa sabedoria vem do alto, a nossa sabedoria é loucura para este mundo. Aí chega no capítulo 4, você vê que o povo está ainda orgulhoso na loucura do mundo, na sabedoria do mundo, melhor dizendo, na vida do mundo, está ali na vaidade dos seus pensamentos. Em outra passagem a Bíblia diz, a vaidade de seus pensamentos, a loucura de seus pensamentos. Você pode ter o dom que você tiver, meu irmão, mas não pensa mais de você do que se deve pensar, não. A Bíblia também nos ensina isso. Ninguém pense mais do que deve pensar de si mesmo. Paulo está dizendo, vocês estão achando que estão fortes. Não estão. Irmão,
a quinta igreja do Apocalipse era a igreja de Sardes. Era uma igreja que se achava viva, mas na verdade Jesus disse que estava morta. Imagina, você achar que você está bem no ministério, mas está morto. Jesus disse, vocês pensam que estão vivos, mas estão mortos. E quem falou isso foi Jesus de Nazaré. Aquele que sonda mentes e corações. E no Apocalipse 1 está caminhando no meio dos candeeiros, que é a igreja. Caminhando no meio da igreja. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava no meio da igreja, ele caminhava. Quem lembra dessa música? Meu Senhor já estava. E é uma verdade. Antes de chegarmos aqui, o Senhor Jesus já estava aqui. O que é isso? Ele é onipresente. Ele sabe tudo, ele é onisciente. Ele sabe por que você está aqui, por que eu estou aqui. Ele sabe o nosso coração. E é esse que sonda a nossa mente, ele sabe se a gente é orgulhoso, não é, se é soberbo, se não é, se é vaidoso, se não é. Ele sabe o que está no nosso coração, irmão. Sabe tudo. Sim. Há muitas pessoas. Com certeza. E aí o seguinte. Paulo aqui está dizendo contra a ironia, contra a vaidade. E agora no versículo 9 ele vai dar um tapa de luva naquele povo. É 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Olha o que ele diz. Já que eles acham que eles são tudo isso no versículo 7 e 8, agora ele vai falar o que ele é, o que Paulo é, o que os apóstolos são. Versículo 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Então agora é o tapa de luva, porque membro de igreja de Corinto não era nada, mas Paulo era apóstolo. Só que agora ele vai falar, hoje, apóstolo é o top do top do top do... Você chega a ser um apóstolo, você na igreja, você é o cara. Mas Paulo está falando assim, não, mas os apóstolos de verdade estão em último lugar. E esses membros aqui que acham que são alguma coisa, que tem alguma coisa, que não recebeu de ninguém, que é a própria fonte, isso aqui está tudo errado, vaidoso. Agora, quem recebeu Paulo, um apóstolo, está onde? Em último lugar. Como condenado à morte. Isso aqui é uma figura romana. Duas possibilidades aqui. O que Paulo está falando? Primeiro, ou Paulo está dizendo que ele é como um prisioneiro romano, que foi para uma arena lutar pela sua vida e vai morrer. As arenas romanas, por exemplo, espetáculos romanos com seres humanos lá dentro, com animais, leões, ou então com outros soldados mais fortes, mais equipados que ele. Ou seja, o Império Romano divertia pessoas, colocando pessoas em arenas para elas morrerem e pessoas assistirem à morte. Tem noção disso? Isso acontecia no primeiro, segundo, terceiro século. Acontecia com cristão. Se você falasse que era cristão, uma das penas de morte era ser colocado numa arena para ser mordido até a morte por leões. Isso era ser cristão. Agora choveu, está faltando gente que não consegue vir na chuva. Olha o cristão de hoje. Mas o cristão do primeiro século não negava a fé, nem diante de leão romano. Aquela música, eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, tombavam na rua, chegavam nos céus, com a vitória nas mãos. Isso é ser crente, irmão. Será que nós conseguimos entender? Se conseguimos. Nós não conseguimos vir na igreja domingo. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos acordar uma hora mais cedo para cultuar Deus. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos entrar em arena com o leão. Está de brincadeira. Agora perceba comigo. Paulo, o apóstolo, está dizendo, nós somos colocados em último lugar, ou seja, um prisioneiro romano, como o pior ser humano dessa terra, sem direito, sem vantagem, sem nada, só sendo colocado na arena para morrer. Ou então, um soldado prisioneiro romano nas procissões do rei. O que é isso? Um rei vencia outro rei,
e chegava na sua cidade com os despojos da guerra, com aquilo que ele ganhou lá do outro rei. Passava tudo. No último lugar eram os soldados prisioneiros capturados, as pessoas mais humilhadas. Aí os soldados que estão vindo aí para nós, vivos, e serão nossos escravos. Paulo está dizendo, Deus colocou nós, os apóstolos, em último lugar. Como ou um prisioneiro da morte, ou um prisioneiro da vergonha. Olha um apóstolo da Bíblia. Agora olha Valdemiro Santiago hoje. Tem a ver? Tem a ver? Olha Agenor Duque. Tem a ver? R.R. Soares. Tem a ver? Edir Macedo. Tem a ver? Tem nada a ver, irmão. Tem nada a ver. Homens bilionários, ganhando dinheiro à custa da fé dos outros, enriquecendo cada vez mais. E Paulo está dizendo, apóstolo? Imagina o apóstolo Paulo ressuscitasse, se ele ressuscitasse hoje, e chegasse nas igrejas, o apóstolo, companheiro de ministério, como é que está a sua vida, apóstolo? Bom, o apóstolo Paulo nunca seria aceito dentro dessas igrejas hoje. Ele está dizendo, apóstolo não é isso aí não. Apóstolo é colocado como em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. São apóstolos. A continuação do versículo 9. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Na arena romana era um espetáculo, era um show, era um entretenimento, ver pessoas morrendo. Então os apóstolos, para os romanos, eram espetáculos. Tanto é que Pedro, segundo a história, foi crucificado de cabeça para baixo. Assassinado. O apóstolo Paulo, segundo a história da igreja, decapitado a mão de Nero. Agora, segundo a Escritura, Tiago, morto em Atos 12, a mão de Herodes. Não era apóstolo, mas um profeta, João Batista, também decapitado nos evangelhos. Vocês percebem que para o mundo, no primeiro século, que é o tempo que Paulo escreveu isso, a morte do cristão era um espetáculo, era um motivo de alegria e de divertimento, diversão. Agora Paulo, aplicando isso para ele, está dizendo, o mundo está vendo o nosso sofrimento. Paulo não foi morto na arena romana, a mando de Roma, Nero, o imperador. Mas ele está dizendo, os nossos sofrimentos por causa da obra, por causa do ministério, é um espetáculo para o mundo. Irmão, crente sofre. Crente passa perseguição. Crente passa luta. O ministério é árduo. O ministério é pesado. O ministério não é brincadeira, não. O ministério não é só ar-condicionado aqui e pregar para você. É perseguição, é luta, é dificuldade, é batalha. E o mundo? O mundo gosta disso. O mundo ri. Não vou explicar a escatologia não, mas só dar um exemplo. As duas testemunhas trocam. Espera aí, só um minuto. Pera aí. Como se o apóstolo de hoje tem valor, ele está com Exato. E tem 20 mil seguidores. Não, 1 milhão, 10, 100 milhões. Não é. O que você ia falar, meu irmão? Legal. São perseguidos. Aí Israel quer levar para Israel, né? Legal o filme, é bastante. Legal. O que ele quer ser aqui, ó? Porque eles tornaram espetáculo ao mundo, aqui, ó. Tanto A anjos como a homens. O céu e a terra são testemunhas do nosso sofrimento. Em todo o mundo, nos 4 cantos da terra, vemos cristãos sofrendo. Todos são testemunhas do sofrimento. o sofrimento é diferente. Existe, mas aqui é diferente. Mas na Arábia Saudita não é diferente, não. Na Coreia do Norte não é diferente, não. Na Arábia Saudita, homens são decapitados. Você é cristão? Você é decapitado. Está proibido. A China,
Nós temos Lagoinha na China, mas a Lagoinha na China é escondida. Nós temos Seminário Teológico Carisma na China, mas não pode ser divulgado. Você entende? Então, a perseguição é diferente aqui no Brasil, mas em outros lugares do planeta, se você entrar no Oriente Médio, principalmente, é terrível. É terrível. A Ásia também, terrível. A perseguição contra os cristãos. No Brasil, é só questão de tempo. Eu ia falar das duas testemunhas. Verdadeiro cristão. Só voltando. As duas testemunhas, por exemplo, Apocalipse 11, vão pregar, vão morrer, tem todo um simbolismo ali. Mas o que eu quero dizer? Na morte das duas testemunhas, que são agentes da pregação do Evangelho, o mundo, por causa dessas mortes, trocarão presentes. Ou seja, a igreja está sofrendo, o povo está sofrendo, e o mundo está se alegrando porque o povo está sofrendo. Porque a igreja está sofrendo. Irmãos, a igreja tem que ser, entenda o que eu vou falar, uma pedra no sapato do mundo. Uma pedra no sapato do mundo. Recentemente, tem pessoas na Inglaterra que estão cantando música Acontece muito isso. Acontece muito isso. Acontece muito isso. Uma figura lá que não sei definir esse artigo, escreveu, cantando, sabe, uma música assim, cantando mesmo, subvertendo toda a palavra de Deus. Acontece muito. Bicho desse ganha não sei quantos mil likes. Não, é porque o mundo gosta disso. Agora, lançou ontem, qual país? Um Jesus Cristo todo afeminado para a Páscoa, para as comemorações da Páscoa. Saiu no jornal O Tempo aí, na Itatiaia, depois vocês procuram. Um Jesus gay. Entende? Então é isso que o mundo planta, é isso que o mundo faz. Gente, se o cara quer ser gay, beleza. Mas por que tem que colocar fé cristã como gay? Porque eles querem impor. É imposição. Eles não querem aceitação, eles querem imposição. Não é o gay, é o ativista gay. É o ativista. Esse ativista quer impor. A aceitação é, eu sou gay. Beleza, você é gay, tá pecado, não concordo com você, vamos pregar, mas se não quer mudar, vou fazer o quê? Isso é aceitação, isso é direito igual. Agora impor é, me aceite agora e nunca fale que eu estou errado. Isso é impor. Isso é imposição. E é isso que o mundo quer fazer com a gente. Quando não é só do homossexual, é tudo. Tudo. Irmão, não vou entrar no mérito político. Não, a minha ideia não é essa aqui, tá? A minha ideia não é entrar no mérito político. Mas teve um deputado, que antes era vereador, que foi processado por um outro vereador, porque esse vereador se acha mulher e o vereador de cá chamou um homem que se acha mulher de homem. O vereador processou o outro porque o vereador chamou ele de homem. Vocês têm noção do que é isso? E ele era um homem, mas se achava mulher. Então, se você achar que você é uma vaca e eu falar que você é um ser humano, você pode me processar. Olha isso. Eu tenho que falar uma coisa muito séria. Você vai dizer, eu tenho uma amiga que, olha bem, como é que as pessoas, isso é perigoso. Ela falou assim, eu aceito a minha filha porque ela tem essa opção, porque eu sou cristã, porque eu amo. Peraí. Você é diferente. Você tem que ter amor por ela, por mãe, entendeu? Mas você tem que ensinar para ela que a Bíblia não permite isso. Não aceita esse comportamento. Mas você vai continuar amando mãe, você vai dar. Sem dúvida. Você entendeu como que ela torceu a Entendi. Entendeu? É um perigo isso. Isso é um perigo. É um perigo. É um perigo. Diga-me. É uma foto, na verdade. Tem também. Zombava. Sempre teve, sempre vai ter, e daqui para frente é só para trás. Daqui para frente é só para trás. Vai piorar. Mas vamos avançar, senão a gente não para não. Versículo 10.
Então agora Paulo vai mostrar como que, com ironia, como que os coríntios estavam errados. Eles se achavam e os apóstolos mesmo não se achavam. Irmão, é sempre assim. Quem é alguma coisa não se acha. E quem não é nada quer se achar. Porque quer se posicionar não. Quer se valer de algo. Quer vender uma imagem. Quem não é, tem que se destacar de algum jeito. Tem que vender uma imagem, né? Então aí ele vai usar várias vezes esse contraste aí entre a ironia de exaltar os coríntios pelo que eles achavam que eles eram e se humilhar como servo de Cristo. Ó, nós somos loucos por causa de Cristo. Vós, sábios em Cristo. Nós somos loucos porque nós pregamos, Paulo está, em outras palavras aqui, né? Pregando sobre a mensagem da cruz. No capítulo 1 ele diz que o Cristo na cruz, a pregação do Cristo na cruz, era loucura para os que se perdem. Então, nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo. Olha lá, ó, nós fracos e vós fortes, ou seja, nós não temos posição política, não somos de elite, nós somos fracos. Vós nobres e nós desprezíveis, sem posição política na sociedade, sem destaque, sem nada. Então, eles, os apóstolos, loucos, fracos e desprezíveis. E os vaidosos de Coríntios se achavam sábios, fortes e nobres. Irmão, cuidado com a vaidade. E ela é um perigo para todos nós. Todos nós. A vaidade é algo que bate na nossa porta todos os dias. Todos os dias. E o apóstolo Paulo está falando assim, eu não. Seria bom se a gente andasse um pouquinho com Paulo. Imagina como seria a vida de Paulo, um homem completamente entregue. Esse mesmo Paulo que lutava contra o pecado todo dia. Romanos capítulo 7 mostra a luta dele contra o pecado. Então imagina Paulo, ele mesmo disse que ele esmurrava o corpo dele, a fim de não ser desqualificado. Ele precisava lutar contra a sua própria natureza pecaminosa. Agora, eu acho que ele avançou um pouquinho mais que a gente. Acho que ele era um pouquinho mais crente que a gente só, né? Um pouquinho mais. Então esse Paulo, que era um pouquinho mais crente do que a gente, está dizendo, eu sou fraco, eu sou desprezível, eu sou louco. E os crentes hoje? Fala que um crente hoje é fraco, para você ver. Amarrado em nome de Jesus, eu sou forte, eu sou isso, só que eu consigo, eu conquisto, eu sou... Não, você não é nada. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece sua estrutura. As músicas, né? Os louvores de hoje representam muito isso. Os louvores, as músicas de hoje é só exaltando o homem, exaltando o homem, exaltando o homem. É um humanismo terrível. Uma teologia humanista. Beirando não. Também um progressismo terrível em músicas, etc. Tudo isso engloba isso. Vaidade humana, soberba humana. E aqui... Isso aí, eu não sei se eu estou certa, se tivesse. Porque a igreja católica faz muito que, pelo menos, aí quando entrou essa nova, aí eles começaram a fazer essas músicas, esses louvores, mas assim, só que eles já tomou, são tão grandes, porque a gente já está analisando esses louvores. Peraí, gente, mas fica melhor. Verdade. Eu creio que deve ter sido. Por isso, né? Agora olha o versículo 11. Até a presente hora, ou seja, até o momento que Paulo escreveu isso, Paulo fundou a igreja na segunda viagem missionária e Paulo escreveu essa carta para a igreja na terceira viagem missionária. Então, até a presente hora, olha um apóstolo, sofremos fome e sede e nudez e somos esbofeteados, não temos morada certa e nos afadigamos. Olha o trabalho de um apóstolo. Vale a pena corrermos lá para 2 Coríntios capítulo 11? Abre aí comigo. 2 Coríntios capítulo 11.
2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Olha a vida do apóstolo Paulo. Olha a vida de um apóstolo. Tem muito a ver com os nossos apóstolos de hoje, não. 2 Coríntios capítulo 11, do 23 ao 33. Vamos ler? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 33. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. A igreja de Corinto, na segunda carta, estava duvidando do apostolado de Paulo. Paulo aqui está defendendo o seu apostolado. Falo, e eu ainda mais, em trabalho, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, 39 chibatadas. Paulo está dizendo, eu já recebi muitas vezes 39 chibatadas. Vamos lá. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Isso aqui é nas viagens missionárias de Paulo. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. Olha esse perigo aqui. Em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas mandou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Olha o ministério de Paulo. Olha o que quer ser um apóstolo. Olha o que quer ter viagem missionária. Está entendendo? Então, como é que um camarada desse, irmão, se vangloria? Irmão, você pode ter um talento, um dom, você pode ser muito usado por Deus. Pede Deus um espinho na carne. 2 Coríntios 12, nem lemos aqui, Deus deu a Paulo um espinho na carne, para que ele não se vangloriasse. Olha a vida de Paulo, ele não pediu para ser apóstolo, ele não pediu para ir ao terceiro céu, ele não pediu para ser pregador entre os gentios, ele não pediu nada. E Deus fez tudo isso para ele. Aí ele vai no terceiro céu, isso é 2 Coríntios 12, ele vai ao terceiro céu, recebe grandes revelações, que ao homem ele não consegue nem explicar. E aí, por causa disso, que ele não pediu nada, que ele não buscou nada, por causa disso, Deus dá a ele, um mensageiro de Satanás, um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse. Olha isso. É como se Deus te desse um talento muito grande, um dom muito grande, uma revelação muito grande, e depois ele te desse um sofrimento muito grande. Mas para quê? Para você não ficar vaidoso. Conhecia. No judaísmo tudo. De repente, lembração de Cristo ali na hora, depois da cegueira, carne. Isso. Aí começou a missão dele. Aí realmente tinha que ter um espinho, porque senão ele ia ficar vaidoso. Se perder. Olha, irmãos, uma das formas de Deus, e eu me baseio isso na vida desses apóstolos, principalmente de Paulo, tá? Uma das formas de Deus te manter com ele é o sofrimento. Não tem jeito. Se você não sofrer, irmão, nessa vida, você acha que a vida é boa demais? Você sai andando e você esquece de Cristo. Aí já não é Bíblia, é um teólogo que eu gosto. Eu gosto tanto que eu esqueci o nome dele. Aquele, acho que é inglês, carequinha, gente. John Piper. O John Piper diz uma vez que
O sofrimento na vida do cristão é assim, ó. Tem dois objetivos. O primeiro, te manter dependente de Cristo. E o segundo, te lembrar que você não é daqui. Se a vida estiver muito boa, você até esquece do céu. Você já viu crente que só fica pensando nas coisas do aqui e agora, que a vida tá boa demais. Agora, pena para você ver um pouquinho. Você vai pedir o céu na hora. Pena um pouquinho na vida. Você vai lembrar da vida eterna. Mas agora, se a vida aqui é só sombra e água fresca, você esquece do céu, irmão. Você esquece da vida eterna. Quando você sofre, você fala, meu Jesus amado, eu preciso de Jesus. Eu preciso de Cristo. Não é isso? Aí versículo 12, e nos afadigamos, né? Agora, olha Paulo. Trabalhando com as nossas próprias mãos. O mesmo Paulo diz em 1 Coríntios que o trabalhador é digno do seu salário e que o obreiro que vive do altar, come do altar. Ele não era contra o obreiro viver da obra. Tanto é que em algumas igrejas ele recebia oferta, em outras igrejas não. Na igreja de Corinto ele não recebeu oferta. Na igreja de Corinto ele trabalhou construindo tendas. Agora, um camarada que vive tudo isso por causa do reino, ainda tem a força de trabalhar com as próprias mãos para conseguir sustento para ele. Não dá para entender. Se fosse um de nós aqui, eu já tinha desistido há muito tempo. Eu tenho que trabalhar, eu estou tão ocupado no meu trabalho, e a obra é só trabalho também, é só preocupação, é só desgaste, que eu já tenho o meu trabalho, eu não vou trabalhar na obra não. Tem crente que é assim. Tem crente que fica tão cansado do trabalho, que não tem tempo da obra. Você não pode esquecer do seu trabalho para dar obra. Você tem seu ganha-pão. Você tem que levar comida para os seus meninos. Mas você também não pode esquecer da obra. Não. Ah, por que você não foi na igreja? Estou cansado. Você está cansado de quê? Trabalhei demais. Hoje é quarta. Amanhã você está cansado. Amanhã você não vai trabalhar, não, né? Não vou também. Mas por que você vai trabalhar e não consegue ir na igreja? Eu estou tão cansado, sabe, pastor? Eu trabalhei de segunda a sábado. Aí domingo eu tive que descansar. Por que você não descansou então na terça e vai trabalhar na quarta? No domingo você não pode descansar. A gente negligencia as coisas de Deus. A gente negligencia o culto, a reunião, a gente negligencia. Está cansado, mas amanhã, 6 horas da manhã, está de pé para trabalhar. Não é errado. Mas aquilo que te dá alguma coisa financeira, você vai. Você trata como obrigação. A igreja é se você estiver bem. A igreja é se não estiver chovendo. A igreja é se não tiver calor demais. Eu já vi crente reclamando de não ter lugar para estacionar carro. Mas como é que eu leio 2 Coríntios 11 para um crente desse? Não, que filho difícil, né? Você não consegue estacionar seu carro perto da igreja? É, pastor, sabe por que eu parei de ir na igreja? Porque eu tenho que estacionar o carro e andar 3 quarteirões para chegar na igreja. É o crente. É o crente de 2024. Agora, olha Paulo. Trabalhando com as próprias mãos. Para quê? Para passar depois frio, nudez, fome pelo Evangelho. Ô, meu irmão, nós temos que voltar a viver o Evangelho. Nós temos que entender o que é ser um missionário. O que é ser um pregador. Nós temos que aprender. Pelas minhas andanças por aí, às vezes eu fico na casa de uns irmãos, tem uma pizza para mim, um quartinho, água quente. Aí os irmãos perguntam assim, ô pastor, desculpa, só tem isso aqui para te oferecer. Eu falo assim, meu irmão, Paulo ficou numa masmorra. Você está me dando aqui, é o céu. Aí o outro pergunta assim, quanto é que você cobra para pregar? Eu falei, eu não preciso cobrar nada, não. Não sou hipócrita, porque quando me dão uma oferta, eu recebo. Tá? Recebo. Para pregar fora e tal. Mas, se não tiver oferta, eu tenho que ir do mesmo jeito. Aí vocês ficam nesse meio de mundo gospel aí, achando que essas cantoras, esses pregadores são tudo crentes, são lindos, mas ó, 40 mil para cantar, senão não vai. Eu ouvi de um pastor da Lagoinha que fez um evento na igreja, uma conferência. Uma pregadora que ele chamou, a média da cobrança dela era 40 mil reais para pregar 50 minutos. Como era amigo dele, fez por 17. Você está entendendo o que é esse mercado gospel podre, sujo? E quando a gente começa a falar sobre isso, os outros acham que a gente está errado. Que errado, nós estamos certo. O Pix, a pastora lá do Nordeste, do Pix. Se você não der um Pix de 10 reais, eu não oro por você. Faz um Pix de 100, um Pix de 50.
Você está entendendo, irmão, o que estão fazendo com a igreja do Senhor? E vão pagar por isso, tá? Vão pagar por isso. E como você diz, daqui é para trás. Daqui para frente é só para trás. Daqui para frente é só para trás. Mercadejantes da fé. Mas isso não é só de agora não, irmãos. O apóstolo Paulo combateu isso. Jesus combateu isso. Em todo tempo. Estão brincando com coisa séria. E eu não sei se eu quero qual ver... que é o nosso... O que nós temos que fazer? O quê? Combater. Nos posicionar contra isso. Porque virou uma bagunça. Virou uma bagunça. E aí quando você condena isso, faz um videozinho, lero, combatendo isso, não julgueis, seu hipócrita. Aqui, ó, printei para postar, ó. Olha o comentário do cidadão no meu vídeo hoje, ó. Os apóstolos sempre usaram ponto de contato. Que eu combati hoje, falei lá, não usa esse negócio de rosa ungida, esse negócio não. Os apóstolos sempre usaram ponto de contato para despertar a fé. Veja que esse pastor tem dor de cotovelo. Um pouquinho de inveja porque o seu ministério é fracassado. Vive atacando o ministério das outras igrejas. Para de preguiça, sai da internet e vai trabalhar para ganhar alma, preguiçoso. Olha o outro. Deixa de ser mequetrefe, rapaz. Aí eu respondi assim, a paz, meu irmão, Deus te abençoe sempre. Eu vou responder uns camaradas desses. Sai da internet, vai pregar o evangelho. O cara não sabe que eu sou pastor de uma igreja, que eu prego. Dá até preguiça. Isso aqui ofende. Ofende, vamos. Lá fora. Ofende. Não, aqui dentro também. Não é nem isso. Ofende aqui dentro também. Eu acho engraçado como existem pessoas que podem não crer, porque uma mentira não dura tanto tempo. E o evangelho incomoda 2000 anos aí. tanto que ele é assunto de tudo que está no mundo. É filme de terror, tem tudo ali, né? Bota negócio de música, agora a causa LGBT, eles estão toda hora abraçando essa causa. Então, assim, eles não podem falar no canto deles e os cristãos aqui. Tem que vestir de drag queen e ficar na cruz, tem que invadir igreja. No ano novo, só depois que eu fiquei sabendo que os meninos contaram, tinha um homossexual que a gente respeita e ama, se quiser vir pra igreja, tem que vir, tá, irmão? Não é pra ficar odiando o homossexual, não. Mas eles um entrou aqui, não foi, Pedro? Um entrou aqui e falou assim, eu vou invadir nessa igreja e vou falar as verdades, vocês crentes, tudo. Aí os meninos não deixaram, depois ele desistiu. Eu falei, era pra vocês terem deixado. Eu preciso tomar um tapa na cara pelo evangelho. Ele tinha que vir pra cima de mim e me bater. Vocês têm que deixar, gente. A gente sofreu um pouquinho pelo evangelho. Não deixaram entrar. A próxima deixa entrar. Deixa derrubar a cadeira, deixa tudo. Teve aquelas feministas lá que entraram tudo pelado dentro de uma igreja católica na Bahia? Também. E outro caso, lá na igreja do Marco Feliciano. Falando que ele é exemplo para nada, não. Eu tô falando que o Marco Feliciano é crente. Eu não sei, né? As histórias também não sei de nada. Eu já não sei mais de ninguém. Mas na igreja do Marco Feliciano, acho que foi numa conferência que ele fez, não sei. Mas, não, colocaram dois homens aqui assim de cavalinho, e eles começaram a beijar na boca durante a pregação do cara. Tem noção do que é o mundo? O que está acontecendo? Tiraram do evento, foi uma bagunça. O Silas Malafaia também já teve problema com isso. Então, é daí para pior. Vamos continuar aqui, ó. Versículo 12, parte 2. Parte B. Mais um pouco do que os apóstolos sofriam, principalmente Paulo. Quando somos injuriados, bem dizemos aí. Quando perseguidos, suportamos. Olha que clareza para nós aqui. É para ser perseguido? O que é para fazer quando ser perseguido? Desistir? Suportar. Eu estou sendo muito perseguido, não vou mais naquela igreja, não vou mais pregar. Tem que suportar. Bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça. Paulo também, todos que quiserem viver uma vida piedosa serão perseguidos. Paulo também, a vocês não foi dado o privilégio de apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Então, perseguição na vida do cristão é normal. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Isso no livro de Atos aparece várias vezes. O apóstolo Paulo sendo caluniado e várias vezes ele pediu um direito de resposta pela sua cidadania romana para explicar o que de fato ele vivia e pregava. Um exemplo disso, por exemplo, é Atos 20.
quando os judeus, Paulo chega em Jerusalém e os judeus mentem sobre ele, dizendo que ele estava pervertendo o povo contra Moisés, fazendo com que o povo não seguisse a lei de Deus e colocando gentios no templo. Esqueci o nome do camarada que foi com ele, eu acho que foi Trófimo, falando que ele tinha colocado ele no templo de Jerusalém, profanando o templo. E aí ele tem que se explicar diante das autoridades. Várias vezes na Bíblia tem isso. No livro de Atos, o apóstolo Paulo se explicando para Festo, para Félix, lembra? Por pouco me persuades a ser cristão. Está louco, Paulo? As muitas letras o fazem delirar. E ele tem que explicar. Aí o texto termina. Olha como é que o texto termina, que coisa maravilhosa. Até agora, temos chegado, os apóstolos, a ser considerados lixos do mundo, escória de todos. O que é escória? O que é lixo? Eram os homens mais desprezíveis, tudo mais, mas era sujeira, detrito, coisa que seria jogado fora. Para combater o orgulho e a vaidade dos coríntios, Paulo diz, olha o que nós somos considerados, escória, lixo. Está entendendo? É diferente. É alguém que se gastou pela vida, se gastou por amor a Cristo, a ponto de não ter mais vaidade. Irmão, nós temos que tomar um tapa na cara de vez em quando, um xingamento de vez em quando, pessoas têm que duvidar do nosso ministério de vez em quando, pessoas têm que nos questionar de vez em quando, para que a gente possa, de fato, avançar e colocar o pé no chão. Sabe o que faz a gente ter o pé no chão muitas vezes? Igreja local. Porque a itinerância é bom demais. Né? A gente prega, vou lá na cidade, recebo uma oferta, como depois com os irmãos, fico no hotel, o pessoal trata bem, puxa, que aula maravilhosa. Aí vem para a igreja local, pastor, você não serve não, você não me dá atenção. Esse pastor aí não está com nada. Essa igreja não está avançando. O fulano está com problema, o outro está com problema, A igreja local é ótimo. É ótimo você ser humilhado dentro do lugar. Você pôr o seu pé no chão. Nós precisamos de pé no chão, irmão. Nós precisamos de espinho na carne. Só elogio te arrebenta. Tem que vir umas críticas, umas pedradas. Todo cristão precisa tomar pedrada. Amém?